Oi pessoal, tudo bom? Voltei e agora eu trago a parte 2 da nossa aula de concordância. Vamos ver agora a concordância nominal. Eu já havia comentado, né, no vídeo anterior que concordância é um assunto que cabe muito mais à sua memória, né? É uma questão mais de decorar regras. E nós vimos lá a parte de concordância verbal, só para introduzir, e eu tenho a facilidade de enxergar regras de concordância verbal em função dos sujeitos, né? Dentro de regra de concordância nominal, você não tem esse aspecto. Você vai analisar o substantivo com o adjetivo e as classes que vão ficar ali em torno delas. Vocês têm as regras gerais, mas você também tem as regras especiais. E aí você precisa focar muito bem nesses detalhes, tá bom? Então, novamente, vou fazer aqui a transição e vamos trabalhar esse conteúdo. Ó, quando eu trabalho com a... Deixa eu botar aqui no preto. Quando eu trabalho com a concordância nominal, vamos lembrar do Vaspansipa? De novo, professor. De novo. Vaspan. Eu não vou citar mais o Sipa, não, porque o Sipa a gente já cortou lá no primeiro vídeo, né? Então tá. Tô aqui trazendo o Vaspan. E aí nós tínhamos feito, né, a parte da concordância do verbo. Mas agora vocês têm que lembrar que a minha concordância nominal, ela vai ficar atraída, ó, pelos outros elementos do Vaspan. O artigo, vou trazer para vocês, ó, artigo, substantivo, pronome, adjetivo e numeral. Quem é que a gente foca aqui em relação à regra geral? Sem sombra de dúvidas, é o nome, o substantivo e o seu caracterizador, que é o adjetivo. Mas eu não vou ficar só nisso. Todas essas classes gramaticais, elas são organizadas para concordar. Só que essa aqui, ó, que eu acabei de marcar, ela trata da regra geral. Nós temos inúmeras regras de concordância nominal aqui, não posso mentir para vocês. O ideal é que vocês saibam quanto mais regras, melhor para vocês. Só que eu tenho que trazer aqui aquelas que são de fato mais cobradas. Então, assim, o que eu estou falando de regra geral? Eu estou falando a turma é tranquila. Pessoal, turma é um substantivo feminino singular, né? Então, meu adjetivo também será feminino singular. Eu tenho que trazer essa concordância. Ou então, o menino é travesso. Menino é masculino singular, então o seu adjetivo também será masculino singular. Perceba que eu trouxe o artigo aqui masculino, aqui eu trouxe o artigo feminino. É isso que eu estou falando. Eu tenho, né, uma concordância geral com todos os itens do Vaspan. Tá? Agora eu vou tratar das regras especiais. E aqui até semântica entra na brincadeira. Por exemplo, a minha regra de número 1 é quando eu tenho vários substantivos para um adjetivo só. Então, eu vou falar aqui, o menino e a menina travessa estão no parquinho. Bom, eu tenho aqui um sujeito composto que é o menino e a menina, né? Por isso que o meu verbo foi para o plural. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é que eu tenho a palavra menino, que é masculino singular, e eu tenho a palavra menina, que é feminino singular, e eu só tenho um adjetivo. Pessoal, o adjetivo vale para os dois. Só que você vai concordar com o mais próximo, que no caso é feminino singular. Então, isso aqui é um aspecto de concordância gramatical, mas isso aqui também é uma análise semântica. Eu não estou dizendo que só a menina é travessa, não. Travesso são os dois. Mas a
respeito de concordância gramatical, eu tenho que concordar com o mais próximo. Ou você também tem essa possibilidade que eu acredito é que você mais está acostumado a ver, né? O menino e a menina travessos estão no parquinho. Aqui eu sei que você já viu, inclusive você deve estar cansado, careca de falar. Menino masculino singular, menina feminino singular e travessos tá no masculino plural. Primeiro porque são 2 itens e segundo, são itens de gêneros diferentes. Então a probabilidade de você jogar tudo pro masculino plural, essa regra é mais conhecida. Então, ó, tudo fica não, né? O adjetivo fica. O adjetivo fica no masculino plural. Certo? E aí eu tenho o contrário. Se eu falei vários substantivos para um adjetivo só, eu também tenho que analisar vários adjetivos para um substantivo só. Então eu tenho aqui, ó, a professora americana e a borracha, peraí. E a francesa. Primeiro exemplo, vamos marcar os adjetivos? A americana e a francesa. E eu tenho aqui outro exemplo, ó. As professoras americana e francesa. E aí começa a brincadeira. Porque é o seguinte, percebam que eu tenho um detalhe no exemplo de cima que eu não tenho no de baixo, que é a presença do determinante americana e a francesa. Quando você tiver determinante, o substantivo vai ficar no singular. Quando você não tiver determinante, o seu substantivo ficará no plural. Professora, o que é determinante? Calma, jovem, olha só. Com determinante, substantivo singular. Sem determinante, substantivo plural. Vamos enxergar os determinantes dessa forma, ó. Determinante pode ser artigo, adjetivos, pronome, numeral. Se eles estão presentes numa frase, eles têm um trabalho lógico e óbvio de determinar. Então, se tiver determinante na frase, eles especificam. Se não tiver determinante, eles generalizam. Então, ó, se não houver determinante, eles generalizam. E aí vai trazer uma outra regra que é importantíssima em relação aos determinantes. E eu canso de dizer que essa aqui é a que eu mais indico que meus alunos saibam e jamais esqueçam. Deixa eu botar aqui, tá? Tô numerando as regras. Então, a regra de número 3 com é necessário, é proibido e por aí vai. Toda regra que vai trazer, né, que trará verbo de ligação com algum outro substantivo. Você acha que a concordância é com o substantivo que vai aparecer? Não é não, a concordância é com a expressão.
E isso aí é danado para fazer você se confundir em prova. Por exemplo, é proibido e é proibida. Quem vai fazer diferença nessa brincadeira aqui é o danado do determinante. Então, ó, é proibido, vou botar aqui em preto, é proibido visitação. Mas, professora, visitação não é palavra feminina? É, mas o que eu falei? Que a concordância é com a expressão, não é com o substantivo. Mas já que você faz muita questão de variar, de deixar tudo bonitinho, então vamos trazer aqui quem? O aspecto especificador da brincadeira, que é o determinante. É proibida a visitação. Agora sim, visitação está determinada, portanto, a minha expressão variou também. Então, ó, sem determinante, expressão fica no masculino singular. Se eu não especifiquei, eu generalizei. É proibido qualquer coisa. Mas, se eu trouxe determinante, eu tenho que lembrar que eu vou variar. E aí, ele, no caso aqui, por ser um determinante feminino singular, a minha expressão fica no feminino singular. Então, cuidado, tá? Variar a expressão. Outro aspecto que também me pega muito em concordância nominal, galera, é o tal do anexo. Eu não aceito que aluno meu varie anexo. Pessoal, professor Evanildo Bechara, professor Celso Cunha, Linda Lencitra, ninguém vai dizer para vocês que o em anexo é uma possibilidade. Quando se trata de adjetivo, o anexo é sempre variável. Então, olha só. E junto ao anexo vem kit, junto ao anexo vem próprio, junto ao anexo vem incluso. Todos eles, funcionando como adjetivos, precisam variar. Gente, anexo, eu vou trazer o seguinte exemplo, ó. As informações anexadas estão no e-mail. Galera, informações é uma palavra que está no feminino plural, feminino plural, feminino plural. As informações em anexo, erradíssimo. As informações anexadas, ou se muito quer variar, pode botar anexas, tem problema não. Anexas ou anexadas, agora em anexo jamais, nunca faça isso, tá bom? Vou trocar aqui agora, vou botar para o masculino, né? Os documentos anexados estão no e-mail. Documentos é uma palavra masculina plural. Então, o meu adjetivo vai para o masculino plural. Meu artigo é masculino plural. Não tem em anexo, é anexados ou pelo menos anexos. Precisa variar. Deixei claro, viu? Uma outra regrinha também que é importante reconhecer é a regra do horário, tá? Então, olha só, hora. Veja bem, quando eu digo o relógio deu 4 horas. Gente, o meu verbo, isso aqui é em relação ao nome relógio, tá? Muito cuidado. O relógio é um substantivo. Então, aqui eu inevitavelmente vou precisar concordar aqui. Mas olha só, quando eu falo, você vai falar deu 4 horas? Não.
deram 4 horas. Isso aqui está trazendo a concordância agora não mais com o relógio, e sim com o horário. 4 horas. Então aqui você tem uma concordância que vai unir verbo a nome, mas que vai modificar dependendo de quem está determinando quem é que deu o que. Então no caso, o primeiro caso é relógio, singular. No segundo caso não tem sujeito. Então é deram 4 horas. Tá bom? Fica assim. E agora tem um detalhezinho muito importante de concordância, que é a concordância com os numerais, tá certo? Vou trazer aqui pro preto. Numerais. Pode ser porcentagem, mas pode ser também frações. Toda vez que você tiver porcentagem, vale do 0% até o 1,9. A concordância fica sempre com o número que vem antes da vírgula. Então, isso aqui fica no singular. Mas eu posso trazer do 2% para cima. Tudo bem? Vai ficar sempre no plural. Mas se você estiver falando de fração 1,2, 1,3, 1,9, a concordância é sempre com o numerador. Aí vai ficar no singular. Mas se o meu numerador for um número maior que 1, vou entrar dentro da fase do plural. Então é 2 por 3, 9 por 7, 5 por 3. Não importa o número que vem abaixo, ele me importa muito pouco. O que me importa é o número do numerador. O número do numerador ficou bonito, hein? E aí ele fica no plural. Mas cuidado com o detalhe aqui. Olha só. 2% do eleitorado. Aí você tem aqui 2 núcleos. Vou botar em vermelho. Isso aqui que te obriga pro plural, isso aqui que te obriga pro singular. Eu posso botar 2% do eleitorado votou para concordar com o eleitorado que está no singular, mas eu posso falar votaram para concordar com 2%. Estão prestando atenção nessa frase? Porque ela não está determinada. E se eu não determino, eu generalizo. Mas agora eu vou trazer algo que vai trancar essa concordância sempre para o plural. Não importa que aqui eu tenho uma partícula com múltipla variação. Olha aqui. Os 2% do eleitorado. Eu já vi isso aqui caindo em prova. Não foi pouco, não. 2% é plural, do eleitorado é singular, então eu posso escolher? Pode não, querido, pode não. Porque isso aqui está determinado. Determinou a frase, você está especificando. Então, é os 2% votarão. E aqui não tem o que escolher não, viu? É isso aqui e acabou a história. Então, o que eu trouxe para vocês foram alguns detalhes. Veja que eu trouxe 6 regras de concordância nominal, mas temos muito mais. Mas a ideia aqui é trazer aquela pincelada de regras que você não pode esquecer, porque são itens obrigatórios de prova de concurso, tá certo? Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!